eu sempre peço nesse trecho mais final assim do bate-papo para o profissional deixar dicas para a nossa comunidade. E um ponto que, né, coincidentemente, eu gostaria muito de explorar contigo é essa questão da docência, porque você é consultor, você, né, implanta soluções, você é escritor e você é professor em diversas universidades, MBAs, etc. Inclusive atuamos juntos em alguns deles. Verdade. E, e quando eu chego numa turma pós Armando, é sempre, poxa, o módulo com o Armando foi show de bola, né? Negociação, comunicação. Então, essa é uma outra linha que com certeza você deve receber muitas perguntas. Eu de vez em quando recebo também, olha, eu queria começar a dar aula, por onde eu começo? Isso. E assim como provavelmente você faz, eu sempre estimulo as pessoas a Legal. buscarem oportunidades, a se desenvolverem, porque isso ajuda em tanta coisa, né? Numa reunião no trabalho, numa apresentação para um cliente, ou seja, a desenvoltura que você tem para desenrolar uma situação ali, para apresentar uma solução de forma didática, que isso acho que causa um impacto enorme, isso traz muito para o profissional. Por mais que ele dedique 98% do tempo dele às tarefas da outra profissão e não à docência, né? Porque a gente até fez aquela brincadeira no início, né? Você trabalha ou só dá aula, né? É verdade, verdade. Mas é uma habilidade, falando habilidades comportamentais, que é o nosso foco aqui hoje, isso traz muita diferença para o profissional. E aí, olhando do outro lado, quem está diante dele, você traz muita diferença na comunidade, é uma disseminação de conhecimento. Então, eu queria pedir as tuas dicas, ou seja, a tua Legal. visão do profissional indo para a docência como maneira de complementar skills e como passar adiante o conhecimento para que a gente melhore, em geral, aí na gestão de projetos, no Isso, uso das isso. nossas habilidades. Isso aí. Bom, em primeiro lugar, obrigado e legal você abrir esse espaço, né? Assim, acho que é um espaço importante e a gente vai ver o porquê da importância dele. Você falou que eu sou escritor. Bom, eu acabei não comentando, né? Eu tenho 7 livros publicados, né? 5 Uhum. são na área de gerenciamento de projetos e 2 na área de formação de professores para o ensino superior. Porque meu doutorado é em educação, né? Eu fiz Olha. meu mestrado em administração e meu doutorado é em educação. Os livros que eu escrevi na área de gerenciamento de projetos, tem um que é o Gerenciamento em 7 Passos, eu tenho um de indicadores, né, de gerenciamento de projetos, eu tenho um que eu escrevi com um amigo de Florianópolis, que é o de negociação em projetos, tem um que eu escrevi com um amigo de Curitiba, que é o de lições aprendidas, chama-se Lessons Learned, em gerenciamento de projetos, e tem um de uma coleção da editora Campos, que eu falei de custos, né? E eu estou lançando, agora eu vou fazer o meu marketing, estou lançando Claro, meu claro, por oitavo favor. livro. Esse meu oitavo livro é a minha paixão, é o livro mais bonito que eu escrevi, se chama CWB em Duas Rodas, né? Durante a pandemia, né, assim, eu saí por Curitiba, CWB é o Código Aéreo Portuário de Curitiba, eu saí por Curitiba fotografando a cidade aos sábados e domingos, né, Uhum. pedalando e fotografando a cidade e pesquisando, né, professor, você é pesquisador, É. professor, você sabe disso, a gente adora pesquisar, então pesquisando os bairros, então provavelmente começo de maio vai ter o lançamento desse livro, é um livro de fotos, é um livro que tem mais Olha de 1.000 só. fotos, é um livro bonito, um livro bem legal, né? Estou muito orgulhoso e é a minha retribuição à cidade que tão bem me acolheu e que tantos amigos eu fiz, né? Então, para mim, né? Mas vamos lá. Veja, eu acho que você tocou num ponto importante, assim, é, por que que nós temos que ter bons professores em gerenciamento de projetos? Para a gente formar bons gerentes de projetos, né? Exato. Então, quanto melhor for o nível dos professores, melhores serão os gerentes. E veja, não só professor, muitas vezes profissionais que trabalham em PMO, que dão treinamento, eles têm que ter algumas habilidades adicionais de gerente de projetos. O profissional do PMO é aquele que leva a cultura de gestão de projetos na empresa, é aquele que treina muitas vezes as pessoas na empresa. E por que, que eu acho que isso é importante? Por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu fui para a sala de aula a primeira vez, eu não tinha formação nenhuma em docência. Não Uhum. tinha. E o que que aconteceu? Eu, como não tinha nada, eu achava, e vou ser honesto com você, que ser um bom profissional era a condição necessária e suficiente para ser um bom professor. E não é.
Veja, você ser um bom profissional, claro que é uma condição necessária, mas não é suficiente, Uhum. porque para você dar aula, né, você tem que ter um planejamento, né, planejamento de conteúdo, É. planejamento das dinâmicas, você tem que ter comunicação, quer dizer, existe uma série de habilidades ligadas à atividade docente que o gerente de projetos, no dia a dia dele, ele não tem. Uhum. Então, há necessidade de se ter uma formação. Ou você vai aprender como nós aprendemos no dia a dia, né, no sufoco, né. Uhum. Muita gente diz assim: "Ah, então eu tenho que fazer mestrado e doutorado". Bom, primeiro, mestrado e doutorado não se faz necessário para você ser um professor universitário. Para dar aula, você não precisa ter nem mestrado nem doutorado, né, para dar aula em instituições de ensino, a não Uhum. ser que você queira dar aula em mestrado e doutorado, aí você Ah, sim. precisa ter. Mas para você dar aula em pós-graduação, dar aula em graduação, não se faz necessário. Segunda coisa, o mestrado e o doutorado está muito mais ligado à pesquisa do que à atividade docente. Quem fez mestrado e doutorado sabe que não é lá que aprende a dar aula, né. Uhum. É. Você aprende a dar aula no teu dia a dia, né, assim, nas tuas experiências pedagógicas aí que você aprende. E aí, eu como profissional, eu tenho que, informar que existe aqui no Brasil, né, um curso oferecido pelo PMI São Paulo. É um curso, é uma academia, na realidade, se chama AFIGP, é Academia de Formação de Instrutores em Gerenciamento de Projetos. Olha só. É um curso muito legal, é um curso rápido, né, é um curso que tem acho que 4 meses de duração, são 2 dias de semana e alguns sábados. Eu sou professor lá da FIGP, sou um dos professores, né, eu dou aula de didática e de avaliação. Eh e é muito legal, primeiro, é um curso online, então é um curso que você não vai aprender gerenciamento de projetos. Lá Uhum. você vai aprender a dar aula de gerenciamento de projetos, né. Ó, que Então, bacana. assim, é muito interessante e veja, eu acho que se alguém se interessar aí, é bom correr, porque a próxima turma começa dia 27 de abril, né. Acho que é Uhum. quarta-feira que vem, né, dia 27 de Isso. abril, Daqui já uma começa semana. daqui uma semana, né, já começa o curso, então se inscreva, é um curso online, um curso muito legal, eu tenho certeza que todos vão adorar. Uma pena que quando eu entrei para a docência, eu não tive essa oportunidade, né, que É, não nem eu. consegui. Você também não aprendeu no Na fogueira. na fogueira, né. Então, por exemplo, outro dia eu estava dando aula numa instituição de ensino, e primeira coisa, quando os alunos vão apresentar trabalho, né, assim, era uma apresentação de trabalho, por isso que eu te digo, isso a gente aprende no dia a dia, né. Então, Uhum. eles iam apresentar um trabalho, o showman falei: "Olha, cada grupo vai ter 15 minutos de apresentação e eu vou ter 5 minutos para dar feedback ao final de cada apresentação". "Ah, que legal, professor". Eu falei: "Sim, vocês têm que me entregar a apresentação um dia antes". "Como assim?". "Não, a primeira não, não, É. não quero ver enquanto um grupo está apresentando, o outro está trabalhando". E a gente Uhum. sabe que acontece isso. Então as apresentações, elas entram congeladas, mande para o meu e-mail. Olha. Primeira coisa, além de todo mundo ter o mesmo tempo de preparação, Choma, Uhum. veja, não tem aquela coisa de: "Ah, o meu computador não entra, não serve, não É. vai, tá no meu e-mail, deixa eu baixar o arquivo". Não, tá tudo no meu pendrive, tá tudo bonitinho, tá tudo bonitinho. Segunda coisa, é por sorteio. Então não, né, Hum. então Todo mundo tem que numere estar os grupos, lá no todo mundo tem que estar horário. lá no horário, é por sorteio. Então sorteio, e não é que eu vou sortear os 5 grupos, eu vou sorteando um por um. Um fez a apresentação, sorteio o outro para manter um pouquinho de adrenalina. É Aí isso aí. aconteceu uma coisa, e eu no curso da FIGP eu comento isso, aconteceu uma coisa assim que, quando dá 15 minutos, eu aviso a pessoa, falo: "Ó, deu 15 minutos, você tem mais 2 para concluir, né, dou Uhum. um tempinho, e tal". E uma menina estourou o tempo, eu falei: "Olha, você tem mais 2 para concluir, né". Aí ela gastou os 2 minutos, ela não concluiu, eu falei: "Ó, você tem mais um minutinho, dá uma fechadinha aí pra gente e tal". Ela usou mais um minuto, tinha já os 18 minutos e não terminou. Eu falei: "Olha, o teu tempo está encerrado". Aí ela falou: "Mas eu não terminei". Eu falei: "Mas seu tempo está encerrado". Aí ela falou: "Mas eu não terminei". Eu falei: "Eu vou pedir para você sentar em respeito aos outros grupos". Uhum. Aí ela sentou, né, os outros grupos apresentaram, tal, né, e todos os grupos tiveram uns 15 minutos, todos os grupos tiveram 5 minutos de feedback e tal. E era a última aula do módulo.
Aí um aluno levantou a mão e falou: "Professor, eu queria fazer um comentário". "Pois não, né?". Ele falou: "Eu queria elogiar a sua gestão do tempo na disciplina". Porque nós tivemos uma outra disciplina aqui que o professor não fez a gestão do tempo e o meu grupo não apresentou o trabalho final. Então você Olha só. imagina, Choma, você imagina você ter um módulo de 8 encontros, você preparar um trabalho e não Uhum. entregar, não poder apresentar o teu trabalho, E ter porque o o profe feedback e é, o tudo. teu feedback ia ser pelo professor, se ia dar, né. Uhum. Tanto que eu digo assim, essa coisa do feedback, qualquer tipo de avaliação, você tem que ter a devolutiva. Essa Uhum. coisa de professor, e a gente sabe que tem professor que faz isso, que pega lá, posta a nota, oito e É, meio, 9, pronto. não tem sentido formativo nenhum. Eu tirei 8,5 por quê? Que eu fiz de bom? O que eu errei? O que eu, né, quer dizer, qualquer tipo de avaliação sem feedback, seja escrito, seja oral, não tem valor nenhum, não vale absolutamente nada. Então por isso, Chama, que eu insisto assim, quem quer entrar, na área acadêmica, né, e eu trabalhei, trabalho, né, mundo empresarial com o mundo acadêmico, e isso é Uhum. fascinante, e o aluno gosta de quem tem experiência de mercado. Por quê? Porque traz casos. Você, quando É. você está dando aula, você traz os teus casos, você mostra os teus casos. Você acabou de falar, né, de uma relação tua com o fornecedor, né? Então, assim, o aluno gosta de quem tem experiência, mas mais do que a experiência, a gente tem que saber dar aula, a gente tem que saber preparar uma aula, a gente tem que saber fazer a gestão do tempo. Por exemplo, a gente tem até o tipo de dinâmica que a gente dá, de acordo com o horário da aula. É. Quando dá 10:30 da noite, você não pode entrar com teoria, você tem que ter alguma dinâmica para manter o pessoal, né, Uhum. desperto, né. O início da aula, você tem que começar no horário, essa coisa de esperar 5 minutos, 10 minutos, não existe isso. Você tem que começar no horário, mas você faz o quê? Você começa a discutir, contextualizar, para quem chegar atrasado, não perder o conteúdo mais importante que você vai abordar. Então Uhum. tudo isso a gente aprende, né, se aprendeu, eu aprendi, mas a gente aprendeu o quê? Na fogueira, aquilo que você falou, É, né, é isso aí. né, entre tapas e beijos lá a gente vai aprendendo. Agora, se alguém pode, né, ensinar isso pra gente, né, e meu penúltimo livro, que foi por uma editora aqui de Curitiba, chama-se Seja um Professor Nota 10 no ensino superior. São 50 dicas, dessas que eu estou comentando com você, Uhum. sobre docência no ensino superior. Inclusive esse livro está à venda na Amazon, né? Tem e-book, tem impresso, e, e esse livro eu não tenho direitos autorais. Todos os direitos autorais a editora converte em livros que são distribuídos para as bibliotecas do Paraná, Olha que porque bacana. como sabe, como divulgação de boas Uhum. práticas em gestão de projetos. Teve uma instituição de ensino de Francisco Beltrão, que agora, né, um pouquinho antes de começarem as aulas, foi no finzinho de janeiro, eles reuniram lá 120 professores para a gente fazer um workshop sobre esse livro, né, para Olha os só. professores do ensino superior. Eles adoraram, né? Por quê? Porque alguém, né, pode dar essas dicas, pode ser assim um encurtador de caminhos. Então esse curso do PMI chama AFIGP, entre no site PMI São Paulo. Quem tiver oportunidade, faça esse curso que é muito rico. São profissionais extremamente experientes e professores experientes também, Choma. Então, fica aí a minha dica aí, desculpa o marketing, né? Mas eu Não, acho que eu imagine. acho que é no sentido da gente contribuir com a formação aí dos professores, tá? Com certeza, faz parte do nosso conteúdo aqui passar essas dicas, esses links para o nosso público. Então, o pessoal vai encontrar aqui na descrição desse episódio, né, os links tanto para os livros do Armando como para esse programa do PMI São Paulo. Mas lembre, para quem está ouvindo na primeira semana após divulgação aqui do episódio, é só até o dia 27 de abril de 2022. Mas com certeza, com sucesso, abrirão novas turmas no futuro. Então, quem está ouvindo mais adiante pode buscar aí uma nova oportunidade também.